Nordeste, seguindo, né, esse ciclo também da chamada ciclo da borracha, mas foi no interior que houve essa explosão. Então, enquanto as igrejas tradicionais, principais, vinham para as capitais, especialmente aqui para o Rio de Janeiro, ou Porto Alegre, ou São Paulo, se estabelecer. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acredito que a gente já está nessa tendência de pós-pentecostalismo. O César, que anda viajando por aí, ele deve ter percebido isso também. Eu já percebi uma coisa, César, no Glória a Deus. Glória a Deus é um termômetro interessante. Eu, quando vou pregar eu já preguei recentemente numa igreja no interior do Nordeste, era glória a Deus qualquer coisa. Jesus é bom, glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, glória a Deus. Em São Paulo, eu até brinquei um dia desses lá com os irmãos da minha congregação, né? Vocês estão parecendo igreja presbiteriana. Era um silêncio, isso é absurdo, né? E assim, quando você é pregador, você quer um feedback, né? Da congregação. Aí quando todo mundo está em silêncio, você não sabe se estão gostando, se não estão. Fica aquele conflito, né? E engraçado, isso já tem acontecido muito em São Paulo. O Glória a Deus, eu não estou dizendo que uma igreja é saudável por dar glória, não é isso que eu estou dizendo. Eu só acho que é um termômetro, né? Sim. Do pentecostalismo ali naquela congregação. Né? Só uma parte, desculpa estar tomando tempo aqui, Tranquilo. talvez outras pessoas. Agora, eu tenho tido experiência de pregar em presbiterianos aqui no Rio de Janeiro. Teve uma presbiteriana que eu fui pregar que, se eu não tivesse cuidado, eu teria falado em língua. Já era mais pentecostal do que. Porque eu, no meio da mensagem, a igreja fervendo, dando glória a Deus ali mesmo no meio da mensagem. Pois é curioso isso. Não, E a gente tradicional. E a gente tem visto isso, esse processo acontecendo. E assim, pessoal, eu tiro pelo meu tempo de pré-adolescente. Quando eu era pré-adolescente, eu ia para uma campanha de oração que havia na igreja, 6 horas da manhã, buscar o batismo do Espírito Santo. Eu vejo os pré-adolescentes na minha igreja de hoje, é celular o tempo todo, é videogame, é isso, é aquilo. Nunca que eles vão ter ideia, vamos fazer uma oração ali, né, buscar o batismo do Espírito Santo. Isso não existe. Até concentração, então são esses fatores, desculpa tomar muito tempo. Se você puder trabalhar isso no teu blog, criar algum texto que seja público, tratando dessas questões, essas coisas me têm sido por de preocupação na atualidade. E cada vez mais que a gente se envolve com a tecnologia, menos concentrado nós estamos. Isso tem estragado muitas relações, né, inclusive. O irmão ali de cinza. Em Atos, nós lemos a respeito ali das línguas, que o termo grego, no caso, seria o dialetos. E aí, eu conversando com um irmão, ele me questionou a respeito das línguas, que, no caso, nós pentecostais estaríamos forçando o glossolalia ali, né? E aí eu disse para ele o seguinte, que ainda que a palavra dialeto, ele diz que o aspecto ali era a questão das nações que ali estavam, e havia um propósito nisso. E isso me fez pensar que quando, você falando que se converteu em 2001, eu me converti nessa época também, uma das primeiras coisas que foram me ensinadas na Assembleia de Deus, e como obreiro, né, que a gente já começa logo varrendo, portaria, né, era buscar o batismo do Espírito Santo, e a ênfase que era dada na busca pelo batismo com o Espírito Santo era aquele versículo ali de capítulo 1, né, ser-me-eis testemunhas. Então nós acreditávamos, e acreditamos ainda, né, que o batismo, esse revestimento, né, busca porque Deus vai te capacitar para fazer a obra, né? E havia essa característica muito forte da evangelização. Sim. Tanto é que minha juventude eu quase todo domingo carregando caixa de som nas costas. Sim. Fazia 2 em cada esquina. E eu acreditei muito nisso, né? E acredito que realmente essa capacitação, porque quando nós saímos para evangelizar, nós estamos entrando mesmo num aspecto da pregação, que eu acredito que a ousadia na pregação, a intrepidez com que nós falamos de Cristo na rua, eu acho que isso é uma coisa que é marcante no pentecostalismo.
E que hoje, eu sou de uma igreja em comunidade, que quase quando a gente passa entre os irmãos, a gente fala, poxa, a gente batia a cabeça aqui, era culto ao ar livre de uma igreja aqui, da outra ali, então a gente evangelizando, né, nas ruas, e hoje já quase que a gente realmente vê essa decadência, né, e dessa ênfase na questão da evangelização, que eu acredito que, e aí eu acabei dizendo para ele, foi o seguinte, nós queremos na evangelização e que o poder de Deus sobre nós é para essa capacitação na proclamação do Evangelho. Então essa é a nossa ênfase pentecostal, nós não estamos, porque acho que o pastor César Moisés até comenta sobre o ISO, né, que é a questão das ondas do pentecostalismo, ele comenta na Argentina, não é isso? Esse termo surge lá como aqueles que aparentam ser, mas não são. Sim. Então hoje em dia o que eu acredito que está acontecendo muito também entre nós pentecostais é que muitos estão se dizendo pentecostais, mas na verdade não sabem nem o que é. Virou uma tradição, né? Pentecostal. Virou apenas uma tradição. Igual aconteceu com o catolicismo, né? O catolicismo permeou aí por muito tempo no Brasil essa figura do católico nominal. Então a gente já tem, só um fato curioso complementando o que você falou, em 2002, a revista Veja fez uma matéria sobre, e o título da matéria era A Nação Evangélica. E aí, nessa matéria se dizia, não há entre os evangélicos brasileiros a figura do evangélico nominal. Todo evangélico brasileiro congrega. Eu lembro dessa matéria, eu era pré-adolescente, eu li. 10 anos depois, a Veja fez uma nova matéria, também sobre os evangélicos, e um dos destaques dessa matéria era a figura do desigrejado. Então, assim, em 10 anos, o quadro mudou, assim, de maneira assustadora. Então, a gente tem esse processo. Ainda se fala que até 2040 seremos a maior parte da população religiosa brasileira, né? Porém, o ritmo tem caído bastante. Eu até acredito que a gente vai ser, de fato, a maioria, não por mérito nosso, mas por desmérito da Igreja Católica, que está perdendo mais gente ainda. Então, a Igreja Católica não está conseguindo reagir, e aí ela tem perdido mais gente e a gente vai acabar passando por isso, né? Mas é uma preocupação que devemos ter, porque, de fato, o pentecostal destaca o falar em línguas como sinal do batismo, mas o resultado real desse batismo é a fome pela evangelização, né? Tinha um irmão ali que é aqui. Quero cumprimentar todos, bom dia, Gutierrez, pastor César Moisés e os demais colegas. Eu queria fazer, dentro da linha da proposta reativa do pastor César, sobre a questão do método histórico-gramatical, né, o MHG e o MHC, né, que é a grande questão e a grande controvérsia sobre se deve ou se não deve, se para nós é mais interessante usarmos apenas o MHG. Eu peguei aqui a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, e nós estamos numa casa publicadora das Assembleias de Deus, e de fato há uma orientação confessional aqui. E no capítulo 1, que é o que fala, que trata sobre as Sagradas Escrituras, do item 6, a mensagem, ele vai tratar sobre esse ponto dessa interpretação, a declaração de fé, e aí eu vou abrir aspas aqui para citar o texto. Diz assim: nós a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Fecho aspas. Ao meu ver, ao ler esse texto, essa passagem, da forma que está escrita aqui, há claramente uma orientação confessional do nosso credo, dizendo que essa interpretação deve ser feita à luz do MHG. E aí, dentro dessa perspectiva, considerando que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque a gente levantou aqui agora, alguns minutos atrás, a possibilidade de se usar também o método histórico crítico, ou a crítica das formas, que é plenamente possível. As narrativas, os ensinamentos, as parábolas que Jesus também usou, e que o leigo no seu dia a dia, como o senhor mencionou nas igrejas, usam.
Porque eles não têm conhecimento desse método, eles não sabem como fazer essa interpretação gramatical, histórico-gramatical, não sabe, de fato não sabe. E outra coisa, como nós estamos diretamente trabalhando isso, os profissionais que vivem, né, que trabalham com a teologia, os teólogos, podem ajudar essas pessoas a conseguir interpretar dessa forma, de uma maneira mais correta. Porque ele fala assim, sob a orientação do Espírito e seguindo as regras gramaticais. É o que está na nossa declaração de fé. Está, você leu aí, seguindo as regras gramaticais, sob a direção, sob a orientação do Espírito e literárias. Sim. O literários aí é que entra a contribuição, porque assim, o método histórico-gramatical, ele trabalha com literatura, isso a gente não pode negar, mas quem trabalha mais a fundo com a análise literária é o método histórico-crítico. Então aí eu vejo, sabe, que não dá para fechar uma posição aí. É claro, eu volto a repetir, o método histórico-gramatical ele é o mais importante na nossa tradição, isso está claro até pela declaração de fé. Mas quando se põe a palavra literário aí, de fato, quem faz análise literária mais aprofundada é os adeptos do método crítico. Né? E se você pega, por exemplo, teólogos pentecostais como o próprio Stronsted, o Menzies, eles trabalham também com muita análise literária. Por quê? Você tem que desenvolver o método literário para chegar no método narrativo. Tem que desenvolver. São dois métodos que estão casados. Não dá para trabalhar um sem o outro. Por exemplo, se a gente vai trabalhar o método narrativo de Lucas, a gente tem que entender que aquele tipo de história construída ali era um tipo literário específico daquele primeiro século, né, que não tem nada a ver com a produção historiográfica do século XXI. A forma como se construía história naquela época é totalmente diferente da historiografia hoje, né? Não é que a hoje é melhor, daquele tempo era pior, né? Nada disso. Mas são mundos completamente diferentes. A gente está falando de um período que não é nem pré-moderno, é um período da antiguidade. Então, toda essa contribuição que houve nos últimos 2000 anos, obviamente a gente tem que abraçar, tem que entender, mas também não pode julgar um método que havia há 2000 anos atrás com os olhos de hoje, né? Tem que mergulhar também naquele período histórico. Então, assim, a sua provocação é muito boa, porque eu já vi isso na internet, pessoas dizendo, não, o nosso método oficial é o histórico gramatical. Não existe método oficial. A bem da verdade é essa. Eu te perguntei exatamente por isso, porque existe muita gente e assembleanos defendendo essa tese, buscando dizer que o método oficial interpretativo e hermenêutico da Assembleia de Deus e dos pentecostais, eu vou ficar na Assembleia de Deus, sim, é o MHG. Não tem como a gente... Até porque, vamos lá, convenhamos, pega as revistas de escola dominical sobre o tabernáculo, inclusive a gente teve uma recente do pastor Elinay Cabral. O que tem menos ali é método histórico gramatical. O que tem muito é método alegórico. Eu não estou, presta atenção, não estou criticando. Estou dizendo um fato. É um fato. Método alegórico. Se eu fosse eleger um método oficial do nosso povo, é o método alegórico. Não, também concordo. Se eu fazer um oficial, seria ideal, né? Assim, eu nem acho que seja o ideal, né? Ideal não, mais usado. Mas é o método mais usado. Mas veja, pessoal, na história da igreja, eu volto a repetir, as pessoas não ficavam nessa dicotomia. Pega Agostinho de alguma forma, pega muito do método, do que a gente hoje chama de método histórico-gramatical, mas a maior parte das interpretações de Agostinho eram alegóricas. E eram umas alegorias assim, fantasiosas. Uma grande alegoria. Cidade de Deus é uma grande alegoria. Então, assim, às vezes, o que esse pessoal na internet não entende é que a gente dá para buscar a contribuição de cada método. Né? Não precisa demonizar nem mesmo o método alegórico. Inclusive, tem saído muitos livros em inglês, é impressionante o número de livros em inglês que tem saído defendendo o método alegórico.
Porque ele foi muito injustiçado por muito tempo. Pegue, por exemplo, a interpretação de Cantares. Pessoal, pega a interpretação de Cantares, é bem interessante. O que você pega? Pega um rapazinho aí que acabou de se formar no seminário reformado. Assim, vou pegar aí. Você pega, aí pede para ele, me comente Cantares. Ele vai dizer, não, Cantares é um texto ali, uma composição de Salomão para a sua amante e tal, é um texto romântico e tal. Aí pergunte para ele, o que você acha de fazer a alegoria de Cristo e a igreja aí? Isso é um absurdo, né? Isso não se faz, isso é uma palhaçada, isso não é respeitar o texto, porque ele está, né, na cabeça ali no método histórico-gramatical. Aí você vai para a história da igreja. Por 19 séculos o pessoal leu dessa forma. Aí vem a gente agora dizendo, não, está tudo errado. Todo mundo ali, da igreja primitiva até hoje, leu esse texto errado. Agora a gente está lendo certo. Né? Eu de fato reconheço que a leitura original do texto de Cantares é um texto romântico, é um texto de um casal. Isso é fato. Mas não é ilegítimo eu ler esse texto como uma alegoria do amor de Deus para com Israel ou do amor de Cristo para com a igreja. Então, quando eu vejo esses cantores, por exemplo, Diante do Trono, que tem uma série de músicas que lê Cantares na forma de amor de Cristo e a igreja, eu acho interessante que quase todo CD tem um. E aí antigamente eu pensava, que coisa, né? O povo não sabe interpretar a Bíblia, né? Aí a gente vê, mas vamos para a história da interpretação, por 19 séculos. É muita arrogância da nossa parte achar que todo esse povo está errado, né? E só a gente agora que está certo. Então, eu volto a repetir, isso é um limite que o método histórico-gramatical nos impõe. Quando eu vou ler Cantares, quando eu vou ler sobre o tabernáculo, né? Então eu não consigo ver Cristo no tabernáculo, eu não consigo ver Cristo em Cantares, por exemplo. Então, vamos tomar cuidado. Esse método é mega importante, mas se eu me resumir a ele, eu vou ler o Antigo Testamento apenas como uma escritura judaica. Um detalhezinho, na declaração de fé, ao falar sobre a inspiração do Espírito Santo, abre espaço até para experiência com o método interpretativo. Sim, ele fala justamente isso, né? Que é a nossa interpretação sobre orientação. Não, isso não tem dúvida. Ele fala sobre Você, como ele me citou, você permite, eu quero falar um pouquinho. Eu fui citado. Excelente a provocação dele, a pergunta dele. E precisa ser observado isso. Isso não está escrito lá na nossa declaração de fé. É uma ilação, né? Querer impor isso como se fosse oficial, é uma ilação. A primeira questão que já quebra isso é justamente a ideia de que nós interpretamos a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo. E isso não está dizendo que é sob iluminação, é muito claro, né? Porque a gente sabe que tem essa parte, né? Entendeu? Da revelação, né? Da inspiração e da iluminação, que é bem tradicionalmente reformada. Não é isso que está dizendo lá não, está falando de orientação. Ou seja, essa orientação precede a interpretação, é isso que está dizendo lá na declaração de fé, que o Robson observa muito apropriadamente aí, que pode comportar justamente a ideia da experiência. Por quê? Porque como é que o Espírito Santo vai orientar? De que forma que ele vai orientar? Se não for interagindo com o intérprete, né? E aí entra a questão da hermenêutica, né? No método histórico-gramatical absolutista. Você pega uma hermenêutica avançada do Vitor, por exemplo, né, de Leitura à Vida, é um livro muito conhecido, todo seminarista lê esse livro, eu também li, onde ele diz claramente que a pessoa não pode dizer isso, que ele está fazendo uma interpretação sob a direção do Espírito Santo, porque ele faz a citação de um outro teólogo reformado. Como é que ele sabe que é o Espírito Santo e não um demônio que está instruindo ele? Aí ele diz, só dá para saber de uma forma, na interpretação nua e crua das palavras, e isso é uma ingenuidade. É uma ingenuidade por quê? Porque ele não considera a mediação, né, histórica que nós temos. Aí ele diz histórico-gramatical. Ok. Só que não existe só a questão histórico-gramatical. Por isso a nossa declaração de fé é tão rica, que diz sobre a orientação do Espírito Santo, obedecendo às regras gramaticais, históricas e literárias. Ou seja, você tem que interpretar o gênero literário. O gênero literário de Cantares é o gênero da sabedoria, o gênero da poética, entendeu? Então você tem que obedecer isso. Todo mundo sabe disso. Precisa ser feita
essa respeitabilidade sobre aquilo. Então, é um mito que está se espalhando, tá? É um mito, é uma lenda urbana, e não há método oficial, certo? Não há. Há método oficial utilizado por teólogos profissionais, seria o histórico gramatical, óbvio, e há métodos oficiais utilizados pelo povão, que é o método devocional, é a alegoria, é o método de transcrição pura e simples, sem pensar nas problemáticas que se atravessaram, que estão ali. E se você me permite, levando lá atrás uma outra coisa que você disse sobre a questão da inspiração, né, que você fala do acréscimo, né, entre aspas, que foi feito no livro de Atos, porque Lucas, olha só, você pega aí a introdução da Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia lançada pela Casa, né, em 95, muitos anos, 24 anos, né, que foi lançado. Você pega aí esse texto, você vai ver lá a introdução do pastor Antônio Gilberto da Silva, já de saudosa memória, nosso maior teólogo pentecostal assembleiano brasileiro. Ele explica claramente que quando você ler, né, você encontrar o negrito, marca o início de uma perícope, de um negrito a outro. E aí ele fala uma outra coisa: quando você encontra as palavras em itálico, elas não constam das cópias originais, são acréscimos, porque se fosse traduzido literalmente ficaria para o português completamente ininteligível, você não vai entender. Então por isso que tem que acrescentar, os tradutores acrescentam, né, as palavras em itálico. Então esse pessoal que propaga que a Bíblia foi psicografada, eles na verdade criam um problema muito sério, porque eles negam esse tipo de coisa que você observa aqui que Lucas faz. Eles negam, por exemplo, a tradição mais simples, por exemplo, que você pega lá o Mark Pilman, entendeu? Você pega um autor tradicionalista como Mark Pilman, um assembleiano, né, um pentecostal, que dizia, você não tem contradição entre os 4 evangelistas, você tem enfoques diferentes. Por quê? Aí eles dão um exemplo clássico do acidente. 4 pessoas veem um acidente, cada um por um ângulo do carro, um na frente, outro na traseira do carro, outro na lateral do motorista, outro na lateral do carona. Eles viram o mesmo acidente, só que viram por ângulos diferentes. Isso está lá. E o que isso prova, na verdade? Né? Que cada evangelista teve uma perspectiva e ninguém inventou nada, ninguém acrescentou nada, ninguém omitiu nada. Mas cada um vai dar o enfoque que o Espírito Santo inspirou para dar. E esse enfoque é importante para complementar o todo. A partir da experiência deles também. Sim, da vivência, etc., né? Da fé e tal. Então isso depõe quanto a essa ideia de psicografia, que inclusive é heresia, né? Você pega aí, ditado verbal é heresia, né? Mas tem gente afirmando ditado verbal na internet como se fosse crer na Bíblia, que caiu com zíper e tudo na versão Almeida Revista Corrigida do Céu. Isso é um desserviço que se faz. Pensa que se está fazendo isso, né? O cara é bibliólatra, e é porque tem interesses muito práticos. Quais são os interesses? Dominar as pessoas pela exposição do texto no viés dele, e não quer admitir que as pessoas simples, que as pessoas humildes, que as pessoas, né, de menos condição podem ter experiência, podem estar tendo contato com o Senhor, pode ter iluminação em um texto bíblico. Então essas coisas a gente precisa reconhecer. Isso é o pentecostalismo. O Gutierrez está tentando mostrar, assim, uma priorização do método histórico-gramatical. Ele é mais usual por teólogos profissionais conservadores do pentecostalismo, mas ele não é a única contribuição. Então, César, né? Só uma observação. A Escola Bíblica do Rio de Janeiro esse ano, Certo. o senhor ministrou. Nesse ano eu não ministrei, que eu fui para a África. Ano passado, ano passado. Da unção. Isso, esse ano eu fui para a África. Isso, então, no passado, período. eu estava lá. Entendi. Né? E eu achei muito interessante que foi abordado em 1 João 2,27. Vós tendes a unção dos santos, e não necessitais que ninguém vos ensine coisa alguma. Uhum. Dentro desse versículo, um irmão, um pastor, amigo meu, sentado do meu lado, ele pegou esse versículo na aula do intervalo, porque um dos pastores disse que a unção ali é o poder de Deus que vem sobre nós de uma forma sobrenatural e tal. E ele lendo a Escritura na casa dele, ele entendeu que essa unção seria o próprio Espírito. Sim. E aí no dia lá o senhor acabou falando isso, a unção aqui, aí explicou e tal, falou, o próprio Espírito. Aí eu falei, poxa, o irmão na leitura simples dele, direta, né? Sem ser teológica. Né? Ele teve essa compreensão, então, essa sensibilidade. E eu acredito que isso é o Espírito. Se não for o Espírito, sim. Por isso que entra a orientação do Espírito Santo nisso. Muito bem, certo. Uma última pergunta. Tem uma pergunta, uma última só para
aí nós temos que... Mas só complementando um ponto, eu lembrei agora de uma história. Eu conheci um irmão que ele era um ímpio, um sujeito bêbado, estava andando na rua e eu vi uma pregação na rua, né? Aquele trecho de João, onde Jesus fala: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aí ele foi e se converteu. Jesus mandou eu ser crente. Olha só. Isso é método histórico gramatical? Não é, pessoal. Mas levou o homem à conversão. Foi salvo. Eu creio que aqui o debate foi muito saudável entre os irmãos. A gente chegou praticamente no consenso de que até mesmo os três métodos eles poderiam coexistir, né? O método histórico-crítico, o método histórico-gramatical e até mesmo o método alegórico. O que eu gostaria de perguntar ao Gutierrez é o seguinte: se ele poderia dar alguma dica, na opinião dele, de alguma técnica ou alguma regra que a gente pudesse usar primariamente para selecionar um desses três métodos. Sim, o que eu faço eu mesmo quando vou pregar, né? Eu costumo, primeiramente, fazer a leitura isolada do texto, sem comentário, né? Sem qualquer tipo de ajuda externa. Ali, inclusive, o que a gente tem que fazer? Até porque a gente crê em Deus, a gente crê que Deus fala por meio da palavra. Orar, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer interpretação. Se a gente tem esquecido, tem que falar o básico, né? Tem que orar antes de interpretar. De fato, arroz com feijão, né? A gente tem esquecido isso. Muitas vezes já vai para o texto apressado para descobrir uma coisa nova e a gente não ora, pedindo a iluminação, comentário, né? Mas o que me ajuda muito? Buscar comentários técnicos em relação a questões históricas. Isso me ajuda bastante. Então aí usando o método histórico-gramatical. Quando eu vou também fazer uma pregação, aí eu costumo selecionar os comentários. O que eu vou fazendo? Eu pego um comentário histórico, e eu recomendaria aquele do Perkiner, que é ótimo para isso, e do John Walton, do Antigo Testamento. Depois eu vou para algum comentário exegético, que faz análise do grego, do hebraico, né? E só por último eu vou para os comentários devocionais. O que é interessante? O que acontece na maioria das vezes? Que a gente julga os comentários devocionais como algo simplista, algo básico demais. A maioria das vezes, os comentários devocionais confirmam tudo aquilo que deu trabalho pra caramba para estudar, né? Passei horas e horas ali analisando grego, hebraico, analisando questões históricas. Aí eu pego um comentário devocional do Matthew Rain, até do Max Lucado, que o pessoal ignora muito. Aí chegou na mesma conclusão, né? Achei que poderia ter ido direto, né? Mas é claro, não recomendo ir direto. Por que eu faço isso? Porque ao fazer isso, e aí eu vou para o comentário devocional no final, isso me ajuda muito a passar a linguagem da pregação, a não ser técnico na pregação. Porque se eu não uso o devocional como um filtro no final, por isso que eu gosto de Bíblia de estudo, por isso que eu gosto de comentários mais simples, porque ela é uma espécie de filtro. Então, eu tenho uma base sólida, eu tenho uma convicção que foi construída a partir do momento que eu fiz esse trabalho mais extenso, mas o comentário devocional me ajuda a transmitir o texto para o público mais simples de uma maneira efetiva, né? Então, eu costumo fazer esse movimento. Então, o método histórico-crítico, nesse caso, entra pouco, mas ele vai entrar exatamente nessa análise mais exegética, muitas vezes, né? Mas é um caminho que eu recomendo para vocês, porque eu já vi muita gente, especialmente quando está começando o seminário, ou está saindo do seminário, quando ele vai pregar, ele acha que está dando uma aula de exegese. Isso é um tiro no pé, ninguém está entendendo nada, ninguém está absorvendo nada do texto, ninguém aguenta, inclusive, porque é realmente maçante, né? E fora que eles, né, que realmente não sabe nada, né? E só quer transmitir uma falsa sensação de conhecimento. Então a gente pode seguir esse caminho que, é claro, não é uma verdade absoluta, que é algo que funciona para mim, pode não funcionar para você, mas é o que eu recomendo como método de estudo. Tá bom? Só mais uma para terminar. A respeito do livro, qual a sua influência no Químico e hoje, dentro da Assembleia de Deus, qual é a representatividade que ele tem?
Então, o Craig Kinney não é assembleano, ele é batista, tá? Só que ele estudou no seminário de Springfield, ele foi aluno de Stanley Horton. E ele, inclusive, assumiu por um tempo a cadeira do Stanley Horton no Seminário Teológico das Assembleias de Deus. Então, ele fez o mestrado lá. Ele tem uma ligação muito interessante com a Assembleia de Deus. E ele conta que ele mudou de cidade recentemente e não congrega na Assembleia de Deus de lá, porque o pastor é muito dispensacionalista. Eu vi ele falando isso. E ele Eu não concordo. Não concorda. Ele é opositor ferrenho do dispensacionalismo, né? E a gente sabe que é uma marca muito presente na Assembleia de Deus, tanto nos Estados Unidos como daqui. Então, mas o Craig Kinney, como pensador da teologia do Espírito Santo, ele é basicamente assembleano. Ele defende a evidência inicial, ele defende a língua como sinal, embora ele não feche que sempre será, né? Mas ele acha sim que a língua é o sinal que Lucas mostra como a evidência do enchimento do Espírito. Então, para mim, quais são os meus teólogos pentecostais prediletos? Eu posso complementar essa pergunta, né? É o Roger Stromstad, é o Robert Menzies, o Craig Kinney, né? E o Gordon Fee. Embora o Gordon Fee não tenha esse trabalho com Lucas, ele seja até opositor disso, mas o Gordon Fee tem um trabalho muito importante a respeito dos dons espirituais. E eu estou extremamente feliz de saber que agora, em outubro, vai sair, finalmente, depois de 30 anos, o comentário dele de 1 Coríntios, que é uma obra magna, né? Uma obra muito importante para estudar os dons espirituais. Então, graças a Deus, essa literatura. E eu descobri ontem que esse livro, que foi escrito no final da década de 80 em inglês, foi traduzido para o espanhol em 1994, na Argentina. A Argentina, desde 94, tem. E agora que a gente está chegando com essa obra aqui no Brasil, né? Pela CPAD? Não, Vida Nova. Porém, boa notícia, CPAD vai lançar, né, outras obras do Gordon Fee aqui no Brasil. Não de pneumatologia, mas de cristologia. Porém, Gordon Fee é um autor que merece e deve ser lido pela gente também, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter vindo. Agora, compra o livro. Quem quiser autógrafo aqui, custa R$1 mais. Tá? Agradecer aqui mais uma vez ao Gutierrez por nos presentear essa manhã. Impressionante como o Gutierrez é extremamente didático, né? Então eu acho que eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas ouvindo sem perceber o tempo passar. Claramente tem uma unção de mestre aqui, um chamado, Amém. Obrigado, Gutierrez. Irmãos, quem quiser adquirir o livro, ele está aqui, você pode pegar, o Gutierrez deixa aqui uma dedicatória para você, carinhosa, amém? Depois é só passar lá no piso térreo para autógrafo, a maioria já sabe como funciona, não é isso? Prazer rever os irmãos aqui, tem pessoas aqui que estão sempre, aqueles que estão vindo pela primeira vez, obrigado. Deus abençoe os irmãos. Quem não costuma receber uma notificação, né, uma arte, né, do convite, dos eventos, pode se cadastrar aqui, você vai receber por e-mail marketing ou via lista de transmissão WhatsApp. É só falar conosco depois lá embaixo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Só um comentário rápido. Obrigado pelo Charles, por todo o suporte aqui da loja pela segunda vez. Fico muito agradecido. E o nosso amigo César por ter vindo aqui, dispondo desse tempo. Fico muito feliz também. O César vai ficar na história como um cara que inaugurou uma nova fase na teologia pentecostal brasileira. Eu dou glória a Deus por isso. Fico muito feliz por isso. E se nesse momento muitas vezes a gente enfrenta tribulação, né? A gente sabe que no futuro a gente reconhece aí o trabalho de quem merece ser reconhecido. Tá? Muito obrigado, César. Obrigado a todos vocês. Sem vocês também o evento não teria acontecido. Amém? Então vamos ao fotógrafo. Tem tempo que eu não sei. Pois é, o pessoal deu uma chegada. A gente tá fazendo a Rodan e eu. A do banheiro do Rodan fechou. Aí dá pra voltar. Vamos ver um local aí. O Rodan tá saindo.